Olá! No vídeo de hoje, vamos falar sobre a Copa do Mundo de 2026. Uma Copa do Mundo que, nessas semanas, está na boca de todo mundo, porque já conhecemos os grupos e a data de início está cada vez mais próxima. E nos últimos dias também se falou, e muito, sobre a possibilidade de a FIFA decidir começar a implementar novas regras inovadoras, e algumas que, para mim, são bastante polêmicas. Vamos começar falando da primeira mudança, uma mudança que, para mim, pode ser muito controversa, mas que já vem sendo discutida há bastante tempo. A regra que mais irrita, que mais confunde e que mais divide o futebol, o famoso impedimento, pode estar perto de uma revolução absoluta. A International Football Association Board voltou a colocar em debate a modificação da regra do impedimento proposta por Arsène Wenger, uma iniciativa que ficou engavetada por 2 anos e que agora ganha muita força novamente, com a possibilidade de ser votada em março de 2026. Isso poderia ser aplicado pela primeira vez na próxima Copa do Mundo e mudar radicalmente a forma de jogar, defender e analisar o jogo. Hoje, o regulamento considera um jogador em impedimento se sua cabeça, tronco ou perna, total ou parcialmente, estiverem mais próximos do gol adversário do que o penúltimo defensor. Basta 1 milímetro de ombro ou de pé para que um jogador esteja impedido e o VAR anule a jogada. Essa precisão extrema, celebrada por alguns e detestada por muitos outros, se transformou em uma das maiores fontes de polêmica e discussão no futebol. A Lei Wenger propõe exatamente o contrário, que um atacante só seja punido se todo o seu corpo estiver à frente do penúltimo defensor, ou seja, se qualquer parte com a qual ele possa jogar a bola, um pé, a cabeça, o ombro, estiver na mesma linha ou atrás do adversário, a jogada seria válida. Em um esporte em que dezenas de gols são anulados por diferenças quase imperceptíveis ao olho humano, o impacto seria enorme, porque haveria muito mais gols, mais fluidez e menos interrupções. A origem desse projeto é uma ideia clara do próprio Wenger. O futebol deve ser um jogo de movimento, não de geometria. Para o francês, a tecnologia levou o regulamento a um ponto em que o espírito ofensivo ficou condicionado por linhas digitais que medem frações de segundo e de centímetro. Com o VAR e o sistema semiautomático detectando impedimentos impossíveis de ver a olho nu, a sensação de injustiça se tornou cotidiana, mesmo quando a decisão está correta de acordo com as regras atuais. Gianni Infantino, presidente da FIFA, apoiou publicamente o estudo dessa modificação ofensiva, como afirmou ao se referir ao retorno dessa proposta ao centro do debate. O objetivo é recuperar um jogo menos interrompido, mais natural e mais atrativo para o público. Essa regra já foi testada em torneios juvenis reais disputados na Suécia, Itália e Países Baixos, tanto no masculino quanto no feminino. Os resultados mostraram um aumento de mais de 10% no número de gols e uma redução significativa no tempo que o VAR leva para revisar uma jogada. Embora se trate de competições de menor nível, esses dados levaram a FIFA a reativar uma discussão que parecia esquecida. Essa votação vai acontecer no dia 1º de março de 2026 e vai precisar de 6 votos favoráveis para ser aprovada. Representantes da FIFA, da UEFA e das nações britânicas, que historicamente têm um peso decisivo nas reformas, estarão votando. Por enquanto não há consenso, e esse é o principal ponto de interrogação. Embora a proposta gere entusiasmo, também gera resistência, especialmente entre aqueles que temem um desequilíbrio excessivo a favor do ataque. Vamos pensar nisso por um segundo. Imaginem equipes que hoje jogam muito adiantadas, quase no meio-campo. Por exemplo, o Barcelona, e que já sofrem bastante com o impedimento. Elas praticamente acabam deixando a grande maioria dos adversários em impedimento por uma mão, um ombro, um corpo de vantagem, por um ombro um pouco mais inclinado. Agora imaginem essa regra, em que se o corpo inteiro não estiver à frente, a jogada é válida. Isso mudaria
completamente a forma de defender, de jogar, de atacar e de se posicionar em campo. Teríamos equipes praticamente enfiadas dentro da pequena área, esperando, porque qualquer jogada pode fazer com que o que antes era um impedimento claríssimo hoje já não seja mais. Mas esse debate, ou essa regra que pode ser modificada, que para mim é uma das mais polêmicas que já vimos no mundo do futebol, não é a única coisa que pode ser implementada como algo novo e inovador a partir da próxima Copa do Mundo. Isso porque para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada na América do Norte, está sendo seriamente analisada a possibilidade de conceder mais poderes ao VAR. Como vocês sabem, hoje o VAR pode revisar se há impedimento em um gol, pode revisar cartões vermelhos e pode revisar situações de erro de identidade de um jogador, mas existem muitas outras situações durante a partida nas quais ele não tem autoridade. Agora, discute-se seriamente incluir as intervenções do VAR em jogadas de escanteio e na revisão dos segundos cartões amarelos. Segundo o jornal britânico The Times, a FIFA recebeu autorização para testar esses novos poderes a partir da próxima Copa do Mundo. O argumento é que, em uma Copa do Mundo, onde há tanto em jogo, é preciso ser o mais preciso possível em decisões que podem mudar uma partida, e que seria um problema sério se, por exemplo, um escanteio concedido por erro ou um segundo cartão amarelo aplicado de forma equivocada alterassem o resultado final de uma Copa do Mundo. Esse é o argumento, e ele tem certa lógica, mas vamos destrinchar isso e analisar. Eu acho que a ideia de revisar segundos cartões amarelos é bastante lógica. Veja bem, se um jogador recebe um segundo cartão amarelo que não corresponde, acho justo que seja possível revisar esse cartão e, obviamente, retirá-lo, porque no fim das contas, isso resulta em uma expulsão. O problema que eu vejo aqui é que muitos desses segundos cartões amarelos, em muitos casos, dependem do critério do árbitro naquele momento. É uma jogada que, para ele, pode merecer cartão amarelo, ou que ele entende, talvez por acúmulo de faltas, que merece cartão amarelo, e ele acaba expulsando o jogador. Não é a mesma coisa que um cartão vermelho, que, como sabemos, é dado em situações excepcionais, como um carrinho por trás, uma falta de último homem ou uma agressão. Nesses casos, o VAR pode intervir e dizer: "Ei, você viu isso errado." Mas um segundo cartão amarelo é muito mais complicado, porque o VAR teria que modificar uma decisão que depende do critério do árbitro naquele momento. E o leque de jogadas em que um jogador pode ser advertido é muito mais amplo do que aquelas em que ele pode ser expulso diretamente. Eu não acho que seja uma má ideia, mas parece bastante complicado de implementar e de o VAR ter uma influência clara nesse ponto. A outra questão me parece ainda mais difícil, porque se em toda jogada em que houver um escanteio tivermos que parar, olhar, ver se o árbitro coloca a mão no ouvido e recebe a informação se é escanteio ou não, o jogo vai ficar muito mais longo. Ou seja, se já acontece de, com as poucas intervenções que o VAR tem hoje em jogadas específicas, as partidas atrasarem 3, 4 ou 5 minutos toda vez que o VAR precisa intervir, o que só falta agora é que toda vez que houver um escanteio, em que talvez a bola tenha tocado ou não, o VAR tenha que revisar, avisar o árbitro e fazer a decisão ser alterada. Eu entendo que o que se busca sempre é justiça e equidade, e que às vezes um escanteio talvez não fosse e acaba sendo marcado, ou o contrário. Mas o mesmo acontece com laterais e com muitas outras jogadas em que o árbitro pode errar porque não consegue ver em linha. Não dá para intervir em todas as jogadas, senão a partida vai se tornar eterna e o VAR vai acabar sendo o protagonista absoluto, e eu não vejo muito sentido nisso. A revisão de escanteios não faz muito sentido para mim. Já a questão do segundo cartão amarelo, acho válido que o VAR tenha essa autoridade, mas volto a repetir, acho que vai ser muito difícil de implementar, porque existem cartões amarelos que só o árbitro sabe realmente por que aplicou, e eles respondem ao seu próprio critério. Não é a mesma coisa que um cartão vermelho,
em que ele pode ver uma ação excessiva ou uma falta de último homem e depois, com o VAR, dizem a ele: "Isso não era para vermelho direto, e sim apenas para cartão amarelo." Mas eu gostaria de ler a sua opinião nos comentários. O que vocês acham dessas 3 regras que a FIFA quer implementar a partir da próxima Copa do Mundo? De 2026, a Lei Wenger sobre o impedimento, a implementação do VAR nos escanteios e a implementação do VAR nos segundos cartões amarelos. Inscrevam-se no canal, ativem o sininho e sem mais delongas, eu fico por aqui hoje. Até amanhã!